é PXY, qualquer que seja x em A, para algum y em B, vírgula, ó, P de XY, vírgula, qualquer que seja x em A, vírgula, para algum y em B, tá? Você pode? Então, qual é a negação da S3? Qual é? Menos R3Y, qualquer que seja o quê, hein? Y em B. Agora, faça a substituição. Faça a substituição. Qual é a substituição? Menos R3Y. Qual é a... Quem é menos R3Y? Quem é? Hã? Qual é a negação daqui? Qual é? Existe x em A. Existe o quê? X em A. Tal que... Tal que... Menos P XY, tá certo? Vírgula, qualquer que seja Y em B. Qualquer que seja a Y em B. A negação, viu? Então você tem que saber negar quando uma proposição ela é construída usando os dois quantificadores. O quantificador universal e o quantificador existencial. Aqui, ó, desculpa, aqui é bom botar o parêntese, né? Ó, eu esqueci, né? Aqui é bom colocar o parêntese, tá? Ou então reescrever de outra forma, tá? Menos P de XY, qualquer que seja Y em B, para algum X em A, usando as vírgulas. Ok? Bem, a S4 você já sabe o que é que eu vou fazer, não sabe? S4 já sabe tudo. Agora vamos... Olha essa proposição, ó. Olha essa proposição aqui. Dado Y, dado X inteiro. Olha aqui, ó, onde é que aparece isso? Se você sabe negar. Proposição usando o quantificador universal e o quantificador existencial. E aqui, proposição P. Dado Y inteiro, existe X racional tal que 2x menos 3y é igual a 1. Dado y inteiro, existe x racional, tal que isso aqui. Primeira coisa, vamos ver se você entendeu. Para ver se eu tenho entendido, você tem que dar o valor dessa proposição. Qual o valor dessa proposição? Verdadeiro. Isso por quê? Porque você tem o seguinte igualdade. Olha para cá. Ó. 2x menos 3y é igual a 1. Se somente se o quê? Se somente se 3y é igual a quê? 2x menos 1. Concorda? Tá certo? Que é se somente se y igual a quê? A 2x menos 1 sobre 3. Se somente... Isso quer dizer, esta sequência de equivalências quer dizer o seguinte. Mas não é isso que eu quero. Se somente se... Não é isso que eu quero. 2x menos 3y é igual... Isso que eu coloquei aqui é verdade, tá? Mas não me serve. O que me serve é diferente. Se somente se 2x é o quê? É 1 mais 3y, que é se somente se o x é igual a quê? 1 mais 3y sobre 2. E agora que vem a verdade. Se o y é inteiro, 3 vezes y é o quê? O número inteiro. Somado com 1
isso dá um número inteiro. Dividido por 2 dá um número racional. Racional. Tá? Isso quer dizer o seguinte. Se você pegar para o y inteiro o x dessa forma, o x é racional e vale essa igualdade. Ou seja, é verdade que dado o y inteiro, existe um x racional, tal que essa igualdade é verdadeira. É só para cada y inteiro pegar o x como sendo o quê? Essa expressão. Essa expressão é um número racional e para esse y inteiro dado, quando eu jogar aqui dentro, eu vou verificar a igualdade. Então, esta proposição, ela é o quê? Verdadeira. A sua negação é falsa, portanto. E qual é a sua negação? Agora eu quero a negação de P. Qual é a negação de P? Qual é? Hã? Hã? A negação. Vamos negar usando... Não. Porque a negação... Toda vida que aparece PXY, a negação aparece o quê? Menos PXY. Ó. PXY, cadê a negação? Menos PXY. É o esquema, meu filho. Tá certo? Você tem que entrar, você tem que absorver o esquema aí. Então, qual é? Qual é? 2x menos 3y é diferente. Hã? 2x menos 3y. 2x menos 3y. É o quê? Diferente de 1. Qualquer que seja. Qualquer que seja. Ou para tudo. Qualquer que seja o quê? X racional. X racional para algum y, para algum y onde? Em z. Entenderam? Claro que tem uma maneira melhor de escrever isso. 2x menos 3y é igual a 1, vírgula, qualquer que seja x inteiro, qualquer que seja x racional, para algum y pertencente a z. Quer dizer, a outra maneira, ela talvez seja melhor, mas se eu colocar um parênteses. Qual é a outra maneira? Qual é? Existe y em z, tal que 2x menos 3y é diferente de 1, qualquer que seja o x inteiro. Tá? Mas eu tenho que colocar um parênteses. Assim eu acho que fica mais claro. Assim é melhor mesmo. Tá? Certo? O que foi? O x inteiro, né? X racional. X racional. Se eu tinha falado inteiro... É racional. Para algum y em z. Tá? Porque aqui é o dado, né? Eu escrevi uma coisa, falei outra. Deve ter sido isso. Foi isso que eu escrevi, porque o que eu escrevi está certo, tá? 2x menos 3y é diferente de 1, qualquer que seja o x inteiro. Para algum y, aí a sequência. É porque o parênteses, aí essa sequência eu não preciso colocar o parênteses. Porque senão, se eu colocar assim, ó, tá? Eu posso colocar assim. Ó. Existe y inteiro, né? Tal que existe y inteiro, tal que o quê? Aí parênteses. 2x menos 3y, tal que isso aqui acontece. Isso está dentro do parênteses, acontece. 2x menos 3y é diferente de 1, qualquer que seja o quê? X racional. Se você não quiser usar o parênteses, tem uma outra possibilidade, que é aceitável na linguagem escrita. Sabe qual é? Você usar o quê? Aspa dupla. Também aceitável. Entendido? Entendido aí? Tá? Então, e aqui? Feito isso, explicado
Explicadas essas coisas, eu já vi com vocês os argumentos de demonstração. Já vi. Agora observe uma coisa. Posso apagar? Posso apagar? Então tem mais exemplos aí de coisas que você tem que negar usando uma proposição que envolve os dois. Se você esquecer, volta para o esquema. O esquema é o que eu faço de forma genérica, tá? Faço as 4 famílias, tá? Geram 4 proposições, uma para cada família, e aí você tem o esquema da aula passada para negar. Uma coisa leva a outra coisa, tá? Subsequente. Bem, agora observe o seguinte. Para eu continuar, o que eu vou fazer agora, já que eu já discuti com você os esquemas de prova na aula passada, vou construir os reais, construir vírgula, porque o que eu vou fazer aqui é uma construção puramente geométrica do conjunto dos números reais, que não é rigorosa. Vou fazer sem o rigor matemático necessário. Mas, veja uma coisa, ó. Teorema de Pitágoras. O que é que diz o Teorema de Pitágoras? Né? Num triângulo retângulo, Teorema de Pitágoras. Você tem um triângulo retângulo. Todo triângulo retângulo com catetos B e C. Em todo triângulo retângulo, catetos B e C, o quadrado da hipotenusa, tá? O quadrado da hipotenusa, tá certo? É igual a quê? A soma dos quadrados dos catetos. Então você tem A ao quadrado, é B ao quadrado, mais C ao quadrado. Esse é o teorema de Pitágoras. É o teorema fundamental para a trigonometria, tá? Já que a trigonometria tem sua origem no triângulo retângulo, e o teorema de Pitágoras é fundamental para você estender a trigonometria para outras situações além do conjunto. E o Pitágoras, quando ele anunciou esse teorema, ele anunciou da maneira possível. Primeiro que eles não tinham essa história de usar letras para representar valores numéricos de forma genérica. Isso é um advento da humanidade bem recente. Isso é do século, se não me engano, século XVI. Tá? O Brasil já havia sido descoberto quando o cara lá teve essa ideia. Porque isso foi muito útil, porque antes de usar uma letra para representar um número, as equações eram complicadas de serem enunciadas. Tá? Por exemplo, as equações. Né? Imagine outras coisas. E o que o Pitágoras tinha na época, o enunciado do teorema de Pitágoras era o seguinte: ele dizia o teorema como ele podia dizer, da seguinte forma. Ele enunciava assim, ó. No triângulo retângulo, de catetos A e B, aqui, cateto A, catetos B e C, tá bom? Quando eu pego a hipotenusa A, uso a hipotenusa e construo com ela um quadrado de lado A, com um quadrado, tá? Todo mundo A aqui, A, e tudo ângulo reto, os 4 ângulos iguais. Tá bom? Tá bom? Construo aqui um quadrado, cujo lado é o cateto C. C. Todo mundo reto, quadrado.
Os 4 ângulos iguais, portanto, retos, tá? E construo um quadrado aqui de lado P. O Pitágoras dizia, a área desse quadrado, o tamanho desse quadrado, é a soma das áreas desses 2 quadrados, que é exatamente como nós anunciamos hoje. Por isso que vem a expressão A ao quadrado. Porque qual é a área do quadrado de lado A? A2. Tá? Então o Pitágoras dizia, ó, a área desse quadrado com a área desse é igual à área desse. E para ser fiel ao enunciado que o Pitágoras dava, a maneira como ele se referia a esse teorema, tá? Muito provavelmente era isso, é que eu tenho uma construção aqui para vocês, de área. Fazer o seguinte, o triângulo é esse, ó. O triângulo é esse, aqui, o triângulo é esse aqui. Agora preste atenção, vou fazer o seguinte, eu vou colocar o B bem aqui, ó, vou colocar aqui o B, aí aqui eu vou colocar o C, silêncio, aí eu vou colocar o C aqui. Mesma reta, tá? Tudo na mesma reta. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou subir com o B, daquela medida lá, e vou aqui jogar o C aqui para cima. E o C. Aí eu venho aqui, faço o quê? Ângulo reto, ó. Tudo ângulo reto. Ângulo reto. Tá? Aí eu chego aqui, jogo o B para cá. Tá bom? E completo com o C. Tá? C e o B. Também ângulo reto. O que acontece? Acontece é o seguinte, o bom observador ele vai ver que quando eu ando com B para cá, vou aqui com B, o que falta completar quem é? É o C. Tá? E aí eu faço a seguinte coisa. Quem é isso aqui? É o A, hipotenusa. Quem é isso aqui? É o A. Antes disso, uma observação importante. Todos os ângulos retos, que figura é essa que eu tenho aqui? Um quadrado de lado B mais C. Isso aqui é um quadrado de lado B mais C. E aí eu uno isso aqui é o A, uno isso aqui também é o A, porque é tudo triângulo retângulo. Isso aqui tudo é o A, isso aqui também é o A, certo? Concordam comigo? Claro. E essa figura daí de dentro é um quadrado, os 4 lados iguais. E por que os 4 ângulos iguais? Ó, porque todos esses ângulos aqui são congruentes. E todos esses aqui são iguais. Então, esses aqui são iguais também, são todos iguais. E se os 4 ângulos são iguais, os 4 lados são iguais, eu tenho um quadrado. Tá bom? Observe. Agora o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Eu vou construir uma outra figura aqui, um outro quadrado, congruente a esse primeiro, de lado A mais B. Só que eu vou construir assim, ó. Eu vou construir da seguinte forma. Eu vou pegar, botar o C aqui, tá bom? E o C aqui, ó. Tá? Vou botar o C aqui,
ângulo reto. Aqui é o C